contexto? Acho que sim. Luta. Acho que sim, então. A gente começa, eu vou falando muito, às vezes começa a ficar longo também. Não, não, tá bom, tá bom. Você vai. É que nem quando o Michael Saylor começa a falar, as pessoas não, sei lá, tá tão entretida escutando que não tem muito como ficar interrompendo. Tipo, eu tô. Beleza. Bom, qualquer coisa você me para aí. Não, te perguntar aqui se a gente falou então dos principais culpados e, sei lá, tem dois caminhos que a gente pode falar daqui. Então, primeiro falar sobre, sei lá, no fundo você falou que tem esses tipos diferentes de dietas. Você quer fazer uma Aham. síntese rápida de cada uma delas e dizer pontos fortes ou fracos, sabe? Só pra, sei lá, pensa na pessoa que tá escutando aqui que nunca, sei lá, estudou direito o que que é a paleo, qual é a diferença dela para Sim, vegana, qual sim. é a diferença dela para carnívora e, sei lá, pontos fortes e fracos de cada uma. Sei lá, Beleza. pensando na pessoa que, sei lá, vai escutar isso aqui, vai querer saber meio que por onde eu começo a pesquisar antes primeiro, sabe? O que ela Beleza. leva em conta, assim, sobre tudo isso? Dessa... Claro. Eu acho que assim, bom, a primeira coisa é que tem vários graus do que você consegue e quer mudar, né, na sua rotina, na sua alimentação. Então, a primeira coisa que eu penso é assim, cara, você quer melhorar a sua dieta, tira a comida processada, né? Então, é comida de verdade. Então, esse é o primeiro. Isso aí segue uma linha meio paleo, né? Que você, pô, vou comer comida de verdade. É aquilo que tem no açougue, é aquilo que tem no verdurão. Vou comer carne, é, frango, peixe, ovo, fruta e verdura, né? Aí isso, assim, já segue uma linha do paleo. Então, a ideia do paleo é falar, pô, como a gente não vai conseguir ser igual ao paleolítico, mas vamos imaginar no que ele comia e vamos tentar aproximar, né? Então ele pensa nessa ideia do grok, que, pô, se a gente for pensar, fruta doce igual a gente tem hoje, isso é produto de seleção que a gente fez ao longo da história do homem. Não tinha tanto. Sentar no meio da floresta, de vez em quando vai ter frutinha em algumas épocas do ano. Então o homem paleolítico comia fruta, mas sazonal, e não eram as frutas tão doces quanto tem hoje. Ele caçava e ele comia carne e a carne que tinha, entendeu? Caçava carne gorda, caçava quando tinha carne magra, comia peixe. Então, assim, a linha do paleo é essa. Considera, na maioria das vezes, o paleo comer grão também, grão não, perdão, castanhas e nozes, porque são coisas que você conseguia coletar também, né? Então, é a ideia do caçador e coletor. Então, tentar trazer isso, pô, é uma dieta baseada no caçador-coletor, é aquilo que eu consigo caçar e aquilo que eu consigo colher. Então você tira aquilo que é de agricultura, né? Então você não vai ficar comendo grão, cereal, farinha, essas coisas. Então, eu acho que essa é uma linha do paleo. Se a gente for ver, o low carb também é uma coisa que entrou muito. Eu acho que o low carb é muito legal porque, assim, se a gente for pensar, é, a maioria não é toda tribo que ela é low carb, né, de caçador-coletor. Então, assim, onde o homem vive em lugar que tem muita fruta, tem mel, ele vai comer carboidrato, mas não é o mesmo carboidrato, porque ele não é processado e não chega nem a ser a quantidade de calorias que se come hoje. Então, qualquer dieta assim de comida de verdade, ela vai ser um pouco low carb, mas ela é uma estratégia muito boa para quem quer perder peso, para quem quer controlar diabetes, né? Então são algumas variações do paleo vai entrar no low carb. A carnívora é uma variação que eu acho muito legal, porque, na verdade, eu acho que antes de falar de carnívora, assim, por que carnívora, né? Se a gente pensar, nada na natureza quer virar comida, certo? Né? Tudo quer viver, criar filho e se manter. Ninguém quer morrer. Então, nem a planta, nem o bicho. O bicho, a defesa dele é correr, atacar, se esconder. Então, você vai tentar matar um bicho, ele vai te enfrentar ou vai fugir. Não é tão fácil assim. A planta não consegue fugir, não consegue te atacar, ela vai ficar paradinha. Então, ela precisa criar alguma defesa. Então, a defesa que a planta cria são toxinas, né? Então, a planta ela vai criar um monte de toxina para ela não virar comida, para ela ser venenosa. Tanto é que se você começar a comer qualquer planta que você vê na natureza, provavelmente você vai passar mal, né? A gente foi entendendo quais eram as plantas que a gente tolerava melhor e qual era a forma que a gente podia fazer para cozinhar ou para preparar para diminuir essas toxinas, né? Então, isso, assim, pô, quando a gente não conseguia caçar, a gente tinha que achar alguma fonte calórica. A única coisa que a planta faz para a gente comer é a fruta, né? Então, a fruta ela quer que a gente coma para jogar a semente em outro lugar. Então, assim, se for pensar onde que ela vai concentrar as defesas dela? No filho dela, né? Então, que é a semente. Então, a semente é um lugar que está cheio de defesas.
e aí a gente vai falar de oxalato, lecitina, fitatos, então são todas coisas que acabam, assim, funcionam como defesa das plantas, né, das sementes. E na folha, ela também não quer que você coma a folha, nem o caule, nem a raiz dela. A fruta, ela quer que você coma para você levar a semente embora, né? Então, então assim, aí a gente começa a pensar numa dieta animal-based, né, baseada em produtos animais. A gente vai priorizar o alimento que é o mais nutritivo. Então, se a gente pensa no bicho, a gente vai ter ali muito próximo daquilo que a gente precisa. Então, a gente vai ter proteína na quantidade que a gente precisa, energia na forma de gordura na quantidade que a gente precisa, vitaminas, minerais, ferro, tudo que é, assim, qualquer animal que a gente vai caçar, ele tem uma composição muito parecida com a nossa, ainda mais se for um mamífero, por exemplo. Então, o que o seu corpo precisa de nutriente, provavelmente ele tem, né? Aquela ideia de, tipo, o parecido faz bem pro parecido, né? Então, sei lá, você quer ganhar mais músculo, você vai comer bastante proteína e músculo, né? Então, assim, a gente sabe que nas vísceras está cheio de nutrientes também. Então, o animal, o produto animal e a carne, talvez seja o alimento que tem a maior densidade nutricional. Então, se a gente for pensar por grama ou por caloria, ele vai ter a melhor perfil de proteína, de vitaminas, de minerais e na forma mais disponível que a gente consegue usar. Na fruta, a gente vai ter também algumas vitaminas e minerais, mas é muito pouco se for comparar com qualquer produto animal, só que tem carboidrato também. Então, evolutivamente, a gente nunca deixou de comer. E aí, por que eu estou falando isso, né? Na carnívora tem uns graus, assim, de variação, né? Então, tem o carnívoro estrito, assim, que ele só vai comer carne, né, e tomar água. Isso tem aplicação? Eu acho que tem, né? Eu não acho que todo mundo precisa disso, mas assim, quando você está comendo só produto animal, você não está comendo nenhuma dessas coisas que podem irritar o seu corpo. Então, eu acho que ela funciona muito bem como uma dieta de exclusão. Então, assim, a pessoa que tem um monte tem problema de saúde, ou tem doença autoimune, ou tem coisa inflamatória, e eu já usei isso com meus pacientes, assim, pô, tira tudo e deixa só carne, peixe, frango, e se quiser o ovo, tem gente até que não tolera bem a clara, mas assim, vai para uma carnívora bem estrita, sabe? Porque daí você está tirando todos esses compostos químicos que tem nas plantas que podem ser irritativos para o seu corpo. E aí vai comer comida que é altamente nutritiva, que é balanceada e que você não precisa de mais nada. Agora, precisa ser carnívoro estrito para a vida inteira? Eu acho que não, né? Eu acho que não precisa. Se a gente for pensar evolutivamente, é o que eu falei. Quase todas as populações, quando encontravam uma fruta, ele vai comer. Se ele encontrar mel, ele vai comer, né? Agora tem graus de tolerância, então assim, não é toda fruta que todo mundo vai tolerar. E aí isso é muito pessoal, então não tem uma regra, né? Então, se a gente for ver dentro da comunidade carnívora, vai ter essa variação. Tem gente que vai defender que não, tem que comer carne, peixe, assim, principalmente carne vermelha, né, que talvez seja a mais saudável do ruminante, né, e não vai falar de nada de planta. Por quê? Porque toda planta vai ter alguma coisa que pode ser meio irritativa. E já tem gente que vai colocar mais, indo mais perto do paleo, vai colocar aquilo que é mais consistente, vai colocar mel. Mas, então, assim, a gente vai navegando, não é branco no preto, né? Mas de carnívora para paleo tem essas alterações. E aí você falou da dieta vegana. A dieta vegana, ela assim, isso não é consistente evolutivamente, né? Então a gente não tem nenhuma população histórica que é vegana. A gente sempre caçou. Você vai olhar lá desenho da nossa civilização. A gente sempre está lá caçando bicho, né? Isso que a gente queria. Tem vários trabalhos mostrando que não assim, caloria por caloria não valia muito a pena a gente ficar coletando folhinha e frutinha, porque quando você saía no meio da floresta para coletar o que você gastava, não valia muito a pena no que você colhia, né? Então não era tão positivo o saldo. Então o que valia a pena para o homem era caçar bicho grande. Tanto é que se a gente for ver antropologicamente, aonde o homem foi se espalhando, né, no mundo, a gente foi extinguindo todos os grandes mamíferos. Então, nós somos responsáveis pela extinção de todos os grandes mamíferos, porque a gente caçava todos eles. Então, foi isso que fez o homem se espalhar em toda a Terra, né? Então, a gente extinguia os grandes mamíferos de um lugar, a gente era nome, bom, então vamos procurar comida boa em outro lugar, porque vale a pena caçar um bicho gigante. Você junta um monte de gente lá, é uma caça que vai alimentar por um tempão, né? Então, assim, ser vegano, a gente não tem isso na história humana, né? A gente tem algumas populações que comiam
bem mais vegetais, porque era o que tinha disponível na região, mas assim, sempre comia alguma coisa animal, peixe, ovo, ou quando tinha alguma carne, caçava, né? Então, assim, o vegano, ele funciona só nesse mundo de faz de conta, que você tem um monte de vitamina para suplementar, que você tem avião para ficar levando comida de todo canto, porque, sei lá, na sua região não vai ter comida vegana ou grão, cereal e fruta o ano inteiro para você comer, então você vai ter que transportar de um monte de lugar. De novo, pensando em densidade nutricional, em proteína, né? Se a gente for pensar na necessidade proteica, você precisa comer um volume gigantesco de comida para ter a quantidade de proteína que você precisa, porque proteína de grão tem muito menos, é muito menos biodisponível, então, se você for comparar, a gente absorve assim uns 90% de proteína de ovo, uns 80% de proteína da carne, e de grão é 40%. O resto a gente não consegue absorver. Então, você, assim, não adianta só contar grama por grama, você teria que comer o dobro. E aí você tem que lembrar que você está comendo junto com um monte de coisas que podem ser irritativas para você. Então, assim, a dieta vegana ela tem um monte de viés atual, né? Tipo assim, putz, é ético, não, porque o gado aquece o mundo, e aí, putz, é um monte de tema que dá para a gente falar, né? Assim, por que existe a dieta vegana? Mas assim, o ponto não é saudável. Eu acho que, lógico, tem um monte de gente que fala, comecei uma dieta vegana e fiquei melhor. Na maioria das vezes, isso é porque a pessoa, quando ela faz uma escolha dessa, ela quer ficar mais saudável. Então, a primeira coisa que ela corta vai ser os alimentos processados, né? Não necessariamente que isso é vegano. A Coca-Cola pode ser vegano, né? Farinha e açúcar é vegano. Mas a maioria das vezes, quando ela começa uma dieta vegana, ela vai tentar cuidar da saúde e ela vai tirar alimentos processados. Então, em geral, você tira um monte de agressão, você fica melhor. Mas no longo prazo, você vai começar a desenvolver deficiência nutricional. Tem um monte de coisa que não tem em planta, né? Então, vitamina B12, a gente não tem, carnitina, creatina, taurina, um monte de vitamina do complexo B, vitamina K é melhor absorvida de fonte animal, vitamina A também é incomparável, se for ver vitamina A, um animal de beta-caroteno, tudo a gente tem que ficar sintetizando. Então, assim, é muito difícil manter um nível ótimo numa dieta vegana sem ter um monte de suplemento fabricado em indústria, né? Então, acho que, assim, tem alguma dieta a mais que você acha que vale a pena ponderar, assim, e explicar melhor? Ah, eu não sou especialista. Eu acho que a gente já falou todas que, pelo menos pra mim, eu ouço falar no dia a dia. Você tem mais alguma que o pessoal fala no dia a dia que a gente deixou passar? Não sei. Eu acho que assim, de dieta específica, tem um monte, né, de variação, né, mas eu acho que dá para entender a base, assim, é lógico, tem uma coisa meio pessoal, mas para dieta, assim, basicamente eu acho que tem que olhar meio nessa forma de evolução, né, tem que ser consistente, tem que ver o que cada pessoa precisa, né, porque é lógico, se é uma pessoa que, pô, é jovem, é saudável, não tem nenhuma doença e quer só melhorar seu estilo de vida, é mais fácil, porque, sei lá, começa a comer comida de verdade, meio paleo, começa a comer carne, come umas frutas de vez em quando. Você tem até espaço de vez em quando para comer umas coisas que não são boas, sabe? Você vai tolerar. Aí é diferente de alguém que, pô, tem diabetes, aí você quer controlar a diabetes. Você vai ter que cuidar melhor com algumas coisas, né? Então, um carboidrato, um óleo vegetal que piora a resistência à insulina. Então, tem detalhes que precisa cuidar, que às vezes é legal ter alguém que entende, né? Lógico, todo mundo pode estudar, aí entra muita ideia bitcoinheira, tipo, don't trust, verify, né? Então, e faça a sua própria pesquisa e teste com você mesmo, né? Então, isso acho que funciona muito, né? Fazer experimento científico com N igual a 1. Então, você se olha e fala, cara, vou testar, o que é melhor para mim, né? Então, pô, tá na dúvida, achei que vegano é bom, faz vegano, né? Fica aí um mês comendo vegano. Depois vai lá e come um monte de carne. Fica um mês comendo carne. Como é que você se sente? Né? Tipo, isso é importante também, eu acho, fazer esse teste. Mas tem várias nuances, assim, dessas dietas. Classificação é meio difícil, porque varia muito, né? Então, se for ler, vai ter gente que defende de um jeito, de outro. Então, não tem um padrão. E como eu disse, se a gente for ver nossos ancestrais, cada tribo de caçador e coletor espalhado no mundo tem dietas um pouco diferentes, mas eles, em geral, têm uma saúde muito boa. Então, não existe, talvez, uma que é melhor.
né, isso vai se adaptar muito à sua região. Então, ou a você, o que você tolera melhor, seu histórico ancestral, assim, né? Tem tolerâncias diferentes. Então, tem gente que tolera melhor alguns vegetais, tem gente que não. Então, isso vale muito o teste, mas acho que deu para dar uma geral, assim, no padrão. E aí tem coisas que são individuais, né? Não tem